Hoje eu tô aqui curtindo a brisa. Tá nublado, tá frio e eu gosto quando o tempo tá assim. Bom, mas e aí, gente? Tudo bem? Eu queria falar um pouquinho pra vocês hoje sobre como eu me tornei fluente em inglês. E por que eu vou falar sobre isso? Algumas pessoas vêm falar comigo, alguns brasileiros vêm falar comigo falando: Uau, o seu inglês é ótimo! Como você aprendeu inglês? Como você ficou fluente em inglês? E assim, na verdade, eu não acho que o meu inglês seja ótimo. Vocês, falantes nativos de inglês, com certeza identificam vários problemas no meu inglês. Mas a realidade é que, comparando com a maioria dos brasileiros, realmente o meu inglês é muito bom. E eu fiquei pensando que poderia ser interessante compartilhar com vocês como eu aprendi o idioma, porque eu acredito que as dicas para se tornar fluente em um idioma valem para qualquer idioma, entendeu? O processo é o mesmo, eu acredito assim. Então, meu nome é Andressa Maia e hoje eu vou contar para vocês o meu segredo para me tornar fluente em inglês. Então, aqui no Brasil, a gente tem aulas de inglês na escola desde criança, então a gente fica familiarizado com inglês desde cedo. Algumas escolas também têm aulas de espanhol, né? Nem todas. Algumas têm aulas de inglês e espanhol, algumas têm aulas só de espanhol, algumas têm aulas só de inglês. Mas eu comecei a estudar inglês desde criança e eu fiquei apaixonada pelo inglês. Eu acho a pronúncia linda, eu acho a sonoridade das palavras muito bonita e eu gostava muito das aulas de inglês. Mas ninguém fica fluente em inglês estudando inglês na escola, porque os professores dão as aulas em português. Então é aquela coisa bem básica, né? E aí, na realidade, já depois, bem mais velha, já depois de adulta, eu resolvi fazer um curso de inglês, um curso de duração de 1 ano de inglês, e eles prometiam fluência em 1 ano. E para mim foi muito interessante porque na época que eu fiz esse curso, a maioria dos cursos duravam 3, 4, 5 até 6 anos. Os bons cursos de inglês, na época em que eu fiz esse curso, eles duravam muito tempo. Hoje tem outras opções de curso, mais curtos também, mas na época que eu fiz, era uma novidade, um curso de 1 ano prometendo fluência. E realmente foi muito bom. Os professores falavam inglês durante as aulas, então apesar de você às vezes não entender bem, você precisa se habituar, porque senão você não acompanha. E isso é muito bom para que você comece realmente a ficar mais familiarizado com o idioma. E realmente depois de 1 ano de curso eu fiquei fluente. Mas o que é muito interessante para mim é que muitas pessoas que estudaram comigo ao longo desse 1 ano não ficaram fluentes em inglês. E isso era um comentário que os professores do curso faziam. Então, na realidade, qual é a diferença? E eu vou contar pra vocês o meu segredo, tá? No aprendizado do inglês. Na minha adolescência toda, eu falava sozinha. E eu falava sozinha em inglês. Tá legal? Agora vocês estão me achando louca, mas eu não sou louca. Todo mundo fala sozinho, né? Eu acho que todo mundo fala sozinho. Mas a questão é que eu imaginava situações aleatórias na minha cabeça e eu ficava conversando como se tivesse dentro daquelas situações e eu ficava conversando em inglês. E eu ficava imitando o sotaque, a maneira de falar que eu via nos filmes. E aí eu ficava ali falando sozinha em inglês. E isso é um segredo. Ninguém sabe disso. Então não conta pra ninguém, tá? Tá legal? Então, mas por que eu estou comentando isso?
Porque a grande questão é que o maior problema quando a gente está aprendendo um novo idioma é que a gente muitas vezes não tem ninguém para praticar. E isso atrapalha muito, porque você não vai conseguir ficar fluente em nenhum idioma se você não praticar esse idioma. Essa é a questão. Você pode aprender a ler muito bem nesse idioma, você pode aprender a escrever muito bem nesse idioma. Eu escrevia e lia muito bem depois que eu saí da escola, porque eu lia livros em inglês, eu gostava muito de ler. Eu também assistia muitos filmes, ouvia músicas, mas eu lia muitos textos em inglês e eu facilmente desenvolvia a escrita e a leitura. Mas falar era complicado e entender pior ainda. A maior dificuldade de um brasileiro que está aprendendo inglês é conseguir entender quando ele ouve um falante de inglês nativo. Porque é impossível, a gente realmente tem muita dificuldade. Por quê? Porque mesmo que você faça um curso de inglês em que os professores falem em inglês, se são professores brasileiros, como na maioria dos cursos, eles vão falar inglês, mas de um jeito brasileiro. Eles não vão falar com aquele sotaque e com a mesma velocidade que um falante nativo de inglês fala. Então, às vezes, a gente se sente super confiante dentro da sala de aula, a gente entende tudo que o professor fala, e aí a gente tenta conversar com um falante nativo de inglês e a gente fica tipo... E é isso que acontece. Então, essa questão de eu brincar que eu falava inglês sozinha, mas na verdade não é brincadeira, é verdade. Mas é só pra mostrar que, assim, se a gente não praticar, se a gente não tentar exercitar, a gente não chega à fluência. E eu gostava muito de assistir filmes e eu gostava de prestar atenção no sotaque, na maneira de falar, porque eu queria falar da mesma maneira que as pessoas falam, eu queria soar natural. E uma coisa muito interessante, eu dei uma pesquisada no YouTube procurando vídeos de outras pessoas que ficaram fluentes em algum idioma e as dicas que elas davam. E eu achei um vídeo de uma menina que ela fala 8 idiomas diferentes. E aí ela faz um vídeo explicando como ela aprendeu esses 8 idiomas. E aí alguns idiomas ela aprendeu porque ela foi morar em outra cidade, outros ela aprendeu porque a família dela falava. Mas um dos idiomas que ela aprendeu foi o português. E o interessante é que ela não fez nenhum curso de português e ela nunca morou no Brasil. E qual é a experiência dela então? Ela conta que ela tinha amigos que falavam em português e ela achava o idioma bonito, achava bonito como se pronunciava as palavras, e ela resolveu comprar um livro de gramática em português e ela começou a estudar pelo livro. Mas o que ela fez? Ela começou a assistir novelas brasileiras. E aí ela conta que ela assistia a novela e ela ficava prestando atenção na forma como os atores falavam e ela tentava imitar a forma como eles falavam. E assistindo ela no vídeo, eu fiquei impressionada porque ela fala português muito bem, sem nunca ter feito um curso e sem nunca ter vindo para o Brasil. Mas por quê? Porque ela procurou estar em contato com o idioma. Isso é fundamental. Então, assim, basicamente, o meu segredo, a minha dica de hoje é: procurem estar em contato com o idioma, com o português. Hoje em dia é bem mais fácil do que quando eu aprendi, por exemplo, porque hoje em dia tem muito mais ferramenta, o YouTube facilita muito, então procurem assistir vídeos de brasileiros falando em português. Hoje em dia tem muitos aplicativos que te permitem conversar com falantes nativos de outros países, o que é muito bom, ajuda muito, mas vocês precisam realmente buscar estar em contato com o idioma. Escutem mais músicas em português, assistam filmes, assistam vídeos, procurem vídeos no YouTube de pessoas falando em português, mesmo que de repente você não entenda tudo que eles estão falando, mas você vai começar a se acostumar com a forma de pronunciar as palavras. Isso é muito importante. Então, essa é a dica de hoje.
Eu fiz esse vídeo nesse formato, falando tudo em português, com as legendas aqui, por sugestão de um amigo. Se vocês gostaram desse formato, deixa nos comentários para que eu possa fazer mais vídeos assim. E se eu falei muito rápido, me perdoem, deixa nos comentários que eu tento falar mais devagar nos próximos vídeos. Não é fácil, mas eu vou tentar. E continuem, por favor, me dizendo o que vocês gostariam de ouvir, que tipo de dica seria interessante, e assim a gente vai trabalhando junto, tá legal? Eu espero ver vocês em breve. Até mais!